Hi everybody and welcome back. Sejam muito bem-vindos, quinto ano, à nossa aula online hoje na quinta-feira. Se eu não me engano, todo mundo pega essa aula quinta-feira mesmo. Então, gente, tô com muita saudade de vocês. Eu acho que eu comentei isso nas aulas Zoom que eu participei na semana passada. Eu vou falar bastante com vocês nessa semana, porque a gente vai precisar gravar duas aulinhas extras sobre aquela atividade do módulo 12, da Lesson 12, onde a gente vai falar de Simple Present, Present Continuous de uma forma muito mais agressiva até, né? Para falar bastante sobre isso. E eu quero dizer que eu tô morrendo de saudade de vocês, que eu queria muito que a gente voltasse logo pra gente poder se abraçar e ter todo aquele momento legal que eu amo estar na turma de vocês por conta disso. Mas today we have to talking about study. Nós temos que estudar hoje. Galerinha, eu sei que a gente já falou então nas nossas aulas 1, na nossa última aula aqui no YouTube também, a gente falou bastante de Simple Present e Present Continuous. Agora o negócio vai pegar. Agora o negócio vai ser assim, meu Deus do céu. Eu digo para vocês, toda essa transição do quinto ano, ela é muito importante para a gente começar a aprender inglês de verdade lá no sexto, no sétimo, no oitavo e no nono. Vai ficar bem mais fácil na vida de vocês até o ensino médio. Mas existem conceitos e ideias e atividades que a gente precisa fazer agora no quarto, no quinto ano comigo e vocês fizeram antes com outros professores também. Eu preciso muito que vocês observem o seguinte, galera. Os tempos verbais, eles existem em todas as línguas do universo, inclusive no português, que é a língua que a gente fala. Mas existe em inglês os tempos verbais passado, presente e futuro em tudo. E o principal objetivo disso em inglês, gente, é que inglês não conjuga muito verbo. Ele não tem aquelas conjugações igual o espanhol e o português, que para cada pronome pessoal você tem que conjugar o verbo de um jeito diferente. Por exemplo, o verbo saber. Eu sei, tu sabes, ele sabe, nós sabemos, vós sabeis, eles sabem. Isso, ó, sei, sabem, sei. Isso é uma mudança de conjugação. Em inglês a gente não tem isso. Em inglês as conjugações elas são meio estranhas. Elas se limitam muito ao presente, lá na terceira pessoa do singular, e no passado, para todos eles igual. E no futuro, também tudo muito igual. Então fica assim, a única grande diferenciação que você vai ter são nos auxiliares, na conjugação presente e passado, porque o futuro, gente, é praticamente a mesma coisa, é só utilizar o auxiliar, é praticamente a mesma coisa do presente. Então, assim, identificar esses tempos verbais é o trabalho do meu quinto ano durante toda a lição 13. Então, durante toda essa lesson 13, que é a que a gente vai falar hoje, o trabalho de vocês vai ser identificar se a frase está no present, no past ou no future. E eu vou dar os indicativos para vocês entenderem quando é que a frase está em cada um desses locais. Vamos lá? Eu vou utilizar as páginas do livro 82 to 87. Então, everybody please open your book page number 82. Yes, 82. La 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 82. Tan 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 tan. Tcharam! 82. Ele é o começo do nosso grupo 5, o Chapter 5. Então, a partir de agora, aqui vocês não conseguem ver, mas na outra página, nós já temos aqui, ó, Chapter 5, capítulo 5. E o nome do capítulo 5, gente, é Solving Problems, resolvendo problemas. Então, vocês vão ter bastante indicativo disso durante as unidades. Todas as disciplinas também vão falar um pouquinho de problemas que a gente vai resolver, ok? Inclusive English, inclusive inglês. Então deixa eu mostrar para vocês uma coisa antes. Hoje a gente vai utilizar também bastante Grammar Summary. Eu vou indicar as páginas corretas na hora que chegar esse momento.
O grammar summary é aquela parte de gramática que fica na parte de trás, bem no finalzinho do livro de vocês. Eu vou indicar o momento certo de vocês olharem para ele. Então vamos dar uma olhadinha no título, the title of this lesson. Vamos lá. On the page 82, we have this page. Lá na página 82, nós temos aqui, ó, essa página aqui. E ela falou o seguinte: What is the matter? Describing a situation in past, present and future tense. Então, what is the matter? Qual é o problema? What is the matter? What is the matter? Describing situations. Nós vamos começar a descrever situations in the past, lá no passado, present, no presente, and future, e no futuro. Então vamos lá, vamos começar? Ok. Mas antes disso, eu vou lançar algumas questions para vocês. Inclusive, gente, a partir do sexto ano, todas as nossas aulas têm questions para a gente poder, ó, mentalizar um pouquinho, conversar um pouquinho, ter ideia do que a gente vai fazer na nossa aula, o tema central da nossa aula. Então nós vamos falar um pouquinho de alguma dessas questions que nós temos aqui. Every conflict has at least two different sides. Então todos os conflitos têm pelo menos dois lados diferentes. How can we solve conflicts? Como é que a gente pode resolver conflitos? Como é que a gente pode resolver isso, gente? A nossa questão, o nosso livro, ele nos entregou alguns pontos muito específicos que podem nos ajudar a resolver um conflito. Eu vou mostrar para vocês. O primeiro é, olha só, os principais conflitos que a gente encontra dentro da escola são os seguintes: use of school uniform, o uso do school uniform. Existem pessoas que são a favor, existem pessoas que são contra. Próximo. Punctuality to arrive at school or back from break vacations. Então, a pontualidade, punctuality, para você chegar na escola e depois também dos intervalos que a gente possui. Também é um ponto de conflito. Tem gente que quer ficar mais no intervalo, tem gente que quer voltar logo. É sempre conflituoso isso. Unwanted nicknames. Nickname são apelidos, gente. E apelidos é diferente de espanhol. Enquanto lá o apelido ele é o sobrenome, pra gente em inglês, nickname são tipos de apelidos unwanted, que a pessoa não quer. Então, apelidos errados, apelidos com tentando fazer mal pra gente, falar coisas más da gente, ok? Próxima. Behavior problems in class. Alguns probleminhas de behavior. Behavior significa comportamento dentro da nossa classe, tanto na sala de aula virtual quanto na sala de aula física. Próxima, homework. Tem gente que faz, tem gente que esquece, tem gente que finge que não fez porque não estava querendo fazer mesmo. Classwork responsibility. Então, a responsabilidade dentro da sala de aula. Pode ser virtual e pode ser física também. E por último, committed or not to learn English. Você está comprometido e querer aprender inglês ou não. Então, eu vou ler para vocês algumas formas de você gerenciar o conflito que pode estar acontecendo, gente. Olha só. Desse gerenciamento de conflitos, nós vamos mostrar aqui duas imagens. Acompanhe aqui no slide. Nós temos essa primeira imagem de duas pessoas brigando. E aqui também são duas pessoas brigando e uma menininha chorando. To cry. That's two girls. One was crying. And here has one girl and one boy. They are fighting. Então, olha só as perguntinhas que a gente pode ter aqui. Can you guess what caused the fight? Você consegue adivinhar o que foi que causou essa fight, essa guerra, essa briga? Próximo. What happened before the picture? O que aconteceu before, antes dessa foto ser tirada? Can you describe what is happening in the photo? Você consegue descrever o
que está acontecendo nessa foto. Próxima. Can you guess what will happen in the future? Você pode me dizer, pode adivinhar, guess, adivinhar. O que vai acontecer no futuro? Ok. Deixando esse de lado, vamos para a segunda imagem. Can you guess what caused the fault? Você consegue imaginar o que foi que causou essa briga? E as mesmas perguntas. What happened before the picture? Foi o que aconteceu antes dessa figura ser colocada. What happened? Can you describe what is happening in the photo? Você pode descrever o que está acontecendo agora nessa foto? E a última pergunta, can you guess what will happen in the future? Você consegue guess, imaginar, adivinhar o que vai acontecer no futuro? Então, beleza. Depois da gente pensar bastante sobre o que vai acontecer, o que vai acontecer, o que aconteceu e o que vai acontecer durante essas fotos, eu quero passar para vocês um pouquinho agora sobre o Grammar Tip. A dica de gramática de hoje ela vai ser um pouquinho longa, então é esse o momento que eu vou mostrar para vocês, inclusive, o Grammar Summary. Então pega o livro de vocês que eu vou dar um tempinho para vocês, claro, procurarem o Grammar Summary e em cada ponto específico. Mas vamos dar uma lida primeiro no que o Grammar Tip aí da página 83 vai falar com vocês agora. The simple past it's used to talking about actions or situations in the past. A gente viu bastante o simple past também no ano passado. Não sei se vocês lembram disso, mas a gente falou lá do passado. O simple past, que é o passado simples, ele é usado para a gente falar de actions, ações, or situations, algumas situações que ficaram lá no past, lá no passado. Ele geralmente o verbo ele vai para o ED, mas isso eu vou mostrar no Grammar Summary para vocês direitinho como esses verbos ficam no passado novamente. Uma revisão. Eu vou colocar aqui para vocês, na verdade, o exemplo que o livro deu para vocês. I used my cell phone yesterday. Eu usei o meu telefone, o meu celular, ontem. Ok? Essa é a parte do passado. Vamos para o simple present. The simple present is used to talking about daily habits, routine and facts. Então a gente vai usar o simple present para poder falar de daily habits. Então hábitos diários. Routine, que são rotinas, and facts, que são fatos. Exemplo que está no livro de vocês. I use my cell phone every day. Dá uma olhadinha que essa palavra no final também muda. Yesterday, que é ontem, e agora nós temos o everyday, que significa todos os dias, é um hábito. Então, essa frase, I use my cell phone, eu uso o meu celular todos os dias. Futuro agora. The simple future is used to talking about a future action. Então, a gente vai falar de uma ação futura. Exemplo. I will use my cell phone tomorrow. E nós temos a palavrinha tomorrow que vai nos ajudar a lembrar que essa frase está no futuro, porque tomorrow significa amanhã. Então, I will use. Dá uma olhadinha que aqui nós utilizamos o modal will. É ele que vai determinar futuro. I will use my cell phone tomorrow. Eu usarei o meu celular amanhã. Grammar Summary. E agora eu vou pedir para vocês, por favor, colocarem na página 167. Eu também vou colocar o meu lá. Achei. Nessa página 167, nós vamos ter os 3 tempos verbais explicados com suas regras. Eu vou dar uma olhada com vocês, eu vou dar uma revisada com vocês, principalmente nas partes em inglês. Esse Grammar Summary, galera, ele é bastante interessante para vocês sempre darem uma revisada em temas gramaticais que vocês não lembram direito, ok? Então vamos dar uma olhadinha no primeiro tempo verbal, o Simple Past. Simple Past. The simple past is used to talking about action or situation.
that happens in the past. Então essas situações elas aconteceram lá no past, lá no passado. There are two kinds of verbs in the simple past: the regular verbs and the irregular verbs. Então, gente, no passado existem dois tipos de verbos: regular e irregular. Regular verbs and irregular verbs. Os únicos que possuem regras são os regulares, e eu vou apresentar essas regras para vocês depois. Já já, na verdade. Enquanto que os verbos irregulares, eles são apresentados em uma lista chamada de Irregular Verb List. No livro de vocês, ela começa na página 170. Vocês podem estar olhando lá todos os verbos irregulares que existem na língua inglesa, sempre encontrando, então, o que é a sua forma no passado, o past tense, a sua forma no particípio passado, que é o past participle, e depois a tradução. Mas isso, gente, a gente vai utilizando com consulta à tabela mesmo, por um bom tempo, até identificar e lembrar de um ou outro. Vou ser sincero, gente, mesmo estudando inglês há muitos anos, eu não tenho como decorar aquela lista inteira. É muito difícil. Então eu não vou cobrar isso de vocês. Alguns verbos, eles são primordiais, a gente precisa lembrar. Outros a gente deixa mesmo um pouquinho para lá porque a gente usa menos, sem problema nenhum. Agora eu vou falar das regras dos regular verbs. Os regular verbs, eles são formados a partir de acréscimos da partícula ed no final do verbo infinitivo. Exemplo aqui, nós vamos ter o verbo walk. Então, I walk, está no presente. Só que quando eu coloco o ed, ele fica no passado. E é a mesma forma, o walked, ele vale para todo mundo. Então nós temos I walked, you walked, he walked, she walked, it walked, para todo mundo. Por isso que é mais fácil conjugar o verbo em inglês, tá, gente? Porque a gente não precisa conjugar ele para muitas formas. É uma forma só que vale para todo mundo. Enquanto na forma negativa, esse ed se transforma no did. E colocamos a partícula negativa not. Então nós temos I did not walk. Essa é a forma full, a forma completa. Mas também existe uma forma chamada abreviada ou forma curta, onde você coloca o did not e junta tudo na mesma palavra. São duas palavras que se tornam uma, se tornando didn't. Então o I did not walk está correto e o I didn't walk está correto também. Então, essa é a forma abreviada que vale para todo mundo. E olha que interessante. Quando nós utilizamos o did not ou didn't, o verbo perde o ed, ficando na sua forma infinitiva normal, que é a forma com que ele é colocado em inglês. Por que isso acontece, gente? Porque o did já está no passado. Então, para que eu vou colocar duas coisas no passado? Só coloco o did not, que está tudo certo. Ou o didn't, que também está tudo certinho. Na frase interrogativa, o did começa a pergunta. Lembrando que ele não tem tradução para o português. Ele é um verbo auxiliar. Verbos auxiliares não possuem tradução para o português. Ok? Mas ele, por mais que não tenha tradução, ele tem um sentido. Ele vai transformar a tua pergunta no passado. Ok? Então, quando se coloca o did, significa que essa frase, essa pergunta, ela está no passado. Joia? Temos algumas outras regras para se fazer o passado. Não é simplesmente colocar o ed. Colocar o ed, eu costumo chamar ele de regra geral, onde a maioria dos verbos é só colocar o ed. Exemplo, o verbo jump, ele fica jumped. O verbo ask, ele vira asked. O verbo help, ele vira helped, ok? Mas existem outras regrinhas também, como por exemplo a regra do E, a regra do Y e a regra do CVC. Só que eu vou deixar o CVC para lá um pouquinho. Primeira regrinha que eu vou falar para vocês, além da RG, é a regra do E. Na regra do E diz o seguinte: se o verbo termina com a letra E, coloca a letra D depois, para formar ED. Então, exemplo, move, nós vamos colocar o moved, colocamos o letter D, a letra D. Ele vira moved when the verb ends with the E,
we just add D. Então, a gente só acrescenta o D. Decide, o verbo decidir, termina com a letrinha I. The letter E. Então, a gente vai colocar apenas the letter D logo depois. Decide vira decided. Mesma coisa com close, que vira closed, e live, que vira lived. O close, gente, é o verbo fechar, ele termina com E. No passado, ele vira closed, com o D. E o verbo live é o verbo viver, que no passado se coloca o D e vira lived, ok? Aqui eu acho que o livro esqueceu de colocar a forma dele no presente, né? Mas a forma no presente, gente, é só colocar a letrinha, tirar a letrinha D. Já fica na forma do presente, ok? Próxima regrinha é a regrinha do CVC, ou regra do Y. Eu vou falar logo da regra do Y, que é melhor do que a CVC. Quais são as regras do Y? When the verb ends with a consonant plus Y, we change the I for IED. Então, olha só o que acontece. Quando o verbo ele termina com Y e a letra antes do Y é uma consoante, nós vamos trocar o Y pela letrinha I e colocar o ED. Exemplo, study termina com a letra Y. Que letra é Y em inglês? Y. Antes dele, nós temos a letra D, que é uma consonant. Por ser uma consonant, o que a gente vai fazer agora? Vamos pegar a letrinha Y, amassar, jogar fora e trocar ela pela letrinha I, que é essa letrinha aqui, ó, I. E acrescentar o ED, o ED. Então, study vira studied, worry, que é o verbo preocupar, vira worried, e fry, que é o verbo fritar, fica fried, ok? E quando não termina com consoante e Y, o que eu faço, tio? Olha só. When the verbs end in a vowel plus Y, we only add ED. E quando ele termina com Y, mas antes dele a letra é uma vogal, a gente não vai trocar o Y. Ele vai ficar o Y e ele entra na regra geral, que é só acrescentar o ED. Exemplo, play, que vira played, stay, que vira stayed, spray, que vira sprayed, ok? Tio, você já falou do CVC 2 vezes e ainda não me explicou direito esse CVC. E aí, o que vai ser? Simples, gente. Quando o verbo ele termina em CVC, e eu vou mostrar para vocês, eles terminam em consoante, vogal, consoante. Como, por exemplo, o verbo stop. Nesse caso, como ele termina com consoante, vogal, consoante, nós dobramos a última letra e colocamos o ED. É super parecido com o que acontece lá no gerúndio, ok? Onde a gente tinha que dobrar a última letra e colocar o ING. No caso do passado, não é ING, é ED. E é só isso. Vamos continuar aqui. Próximo, gente. Aqui nós temos um exemplo de irregular verbs, como eu mostrei para vocês que tem a tabela. Embaixo, o que eu quero mostrar para vocês também aqui. Aquela forma que está na tabela, ela só serve para a sua forma afirmativa. Como o verbo drink, que é o verbo beber, que vira drunk no passado. Então, bebi. Quando a gente coloca ele na sua forma negativa ou interrogativa, nós vamos utilizar novamente o did not ou didn't. E para começo de interrogativas, o did, igual eu expliquei lá no regular, o que acontece? No regular, ele perdia o ED, correto? Porque ele não podia ficar dois passados. Aqui, ele vai voltar à sua forma original. Então, ele é drunk no passado, mas quando eu vou colocar a forma negativa, eu coloco did not e coloco o drink de novo. Por que, tio? Porque se eu colocar o drunk, vai ser dois passados juntos. E eles dois juntos não ficam muito bem na mesma frase. Fica bem esquisito. Então, a gente vai colocar o did not e vai voltar o verbo para sua forma básica, que é o drink. Também temos a mesma estrutura de
forma completa, full form, e short form, a forma abreviada, ok? Nas interrogativas, elas também iniciam com did, igual nos verbos regulares. Aqui embaixo eu tenho alguns exemplos de verbos irregulares para a gente dar uma olhada. Então, o do, nas frases afirmativas, se transforma em did, que é o verbo fazer. E o did, gente, inclusive, ele pode ser o verbo fazer e pode ser o verbo auxiliar. Quando ele é auxiliar, ele não tem tradução. Quando ele é o verbo principal, ele é o fazer. Então aí tem tradução. Próximo. O give, que vira gave, que é o verbo entregar. Eat, que é o verbo comer, ele vira ate. Wear, que é o verbo vestir, se transforma em roar. Roar. No, esse K é mudo, gente. O K, quando ele está do lado do C, do N, no começo de palavras, o K é mudo. Então, know é o verbo saber. E o passado dele é o knew. Verbo write, verbo escrever. No passado fica wrote. Verbo see, verbo ver. No passado ele fica saw. Verbo run, correr. No passado fica ran. Tome cuidado, gente. O verbo to be ele também é um verbo irregular, mas ele não segue essas ordens. Ele tem uma ordem totalmente dele. É tanto que a gente nem usa did com o verbo to be. Na aula de verbo to be eu apresento para vocês a forma certinha deles. Por exemplo, aqui nós temos as duas formas do verbo to be, was e were. Quando eles forem para a negativa, eles continuam was e were, só que junto com o not. Então, was not e were not. Também pode ser abreviado. Was not vira wasn't e were not ele vira weren't. Abreviação. E as perguntas também se iniciam com was ou were. Detalhe, galera. Quem usa was, quem usa were. A gente vai ter uma aula bem específica disso, podem ficar tranquilos. Aqui eu estou só apresentando para vocês. É sempre bom já ter na cabecinha que was e were é passado. Sabendo que é passado, eu já estou feliz. Was, ele é utilizado com o I, eu, he, she, it, ele, ela e a coisa. Enquanto que o were, ele é utilizado para o I, you e o irmão gêmeo dele, o aqui em cima, e they, ok? Então temos essa pequena diferença. Mas se você bate o olho e olha o was, bate o olho na frase e vê o were, você sabendo que é passado, eu estou muito feliz, sério. Beleza? Vamos continuar. Simple future, futuro simples. No futuro simples nós vamos utilizar o will. Existem duas formas para a gente fazer o futuro, com going to e com will. Hoje eu vou mostrar o will para vocês, que é o mais facinho de todos. Gente, olha só que legal. Quando a gente for fazer o will, futuro com will, o que a gente coloca? Colocamos o will do lado do verbo, só que antes do verbo, na verdade. Pronto, já está no futuro. I travel, sem o will, significa eu viajo, presente. I will travel, eu viajarei. Acabou. E isso ele serve para todo mundo. O will ele também é um verbo modal auxiliar. Ele também não tem tradução exata, ele tem um indicativo de futuro. Existe a sua forma negativa, tanto completa quanto curta. Na forma completa nós temos o will not, para todo mundo, e na forma curta nós chamamos ele de won't. Won't é a forma abreviada do will not. Para as frases interrogativas, a gente coloca o will na frente. E pronto, acabou. Tá tudo certinho. Ok? Quero que vocês identifiquem que toda vez que tiver will na frase, pertinho do verbo, significa futuro. É isso que eu quero de vocês agora. Identificar o futuro. Tá bom? Não precisa exatamente se ater a muitas regras como essas que eu estou apresentando para vocês lá do passado e tal, apesar que a gente já viu tanto no ano passado quanto nesse ano o passado, viu, gente? Agora nós vamos lá para a página 83 fazer uma atividade. Eu vou colocar meu livro também lá, vou sair do Grammar Summary, vou colocar lá na página 83.
essa parte ó, aqui de baixo. Vamos dar uma lida no que isso significa. Read this letter written to Elizabeth, the agony aunt who works for 17 magazine. Circle the verbs in the simple past and underline the verbs in the simple future. O que ela quer dizer? A gente vai ler essa carta que foi escrita pela Elizabeth. Foi escrita para a Elizabeth, na verdade. E o que é a Elizabeth? Quem é a Elizabeth? Ela trabalha como uma pessoa lá no 17 Magazine, na revista 17, e ela vai começar a resolver o problema dos outros. Ela é uma pessoa que resolve problemas. Você manda sua carta contando o seu problema e aí ela tenta te resolver. Entendeu? Esse é o papel da Elizabeth. É isso que a Elizabeth ela vai fazer. Então vamos lá, gente. O que é pra gente fazer? Primeiro, ler toda essa carta. Eu vou ler com vocês, vou mostrar direitinho para vocês todos os pontos principais. E depois que a gente lê, a gente vai ter que circular os verbos que estão no past e underline, colocar, sublinhar os verbos que estão no future. Então, primeiro eu vou ler, depois a gente vai analisar, ok? Dear Elizabeth, I am 15 years old. My problem is with my mom. She doesn't like my friends because Patricia and Carla have tattoos. Johnson and David dress like gangsters, but they are awesome friends and very polite. Yesterday, my mom didn't let me go to the shopping mall to watch a movie with them. Vou parar aqui agora. O que aconteceu até agora aqui, gente? A Amy, que é a pessoa que está mandando a carta, ela tá muito triste e diz que o grande conflito da vida dela, ela tem 15 anos, 15 years old. O grande conflito da vida dela é com a mom, é com a mom dela. Por quê? Porque a mom doesn't like, ela não gosta dos friends da Amy. Por que ela não gosta? A Patricia and Carla, elas possuem tattoo. E o David e o Johnson, eles se vestem um pouquinho parecido com gangsters. E aí por isso ela não gosta deles. Vamos continuar. Aí ontem, o que aconteceu ontem? Ontem a mãe dela não deixou ela ir pro shopping para ver filme lá com esses meninos. Vamos continuar a leitura então. Tô no terceiro parágrafo. I cried a lot. I didn't eat and yelled to my mom. Então ela disse que chorou muito, não comeu nada e ainda yelled. Ela ainda gritou com a mãe dela. She got really angry and growled at me for 1 month. Então a minha mãe ela ficou muito com raiva de mim e me deixou de castigo por 1 mês. Now I can't go out. Então agora ó, nada de saída. Use my cell phone or computer. Não pode mais usar nem o celular nem o computer. Tomorrow I will have a party, but I won't go. Então amanhã eu ia ter uma party, mas ela don't go. I will stay home with my friends. No cell phone, no friends and no internet. Então sem nada. How can I make my mom see that my friends are good teenagers? Como é que eu posso fazer para minha mãe ver que essa galera é do bem, eles são gente boa? Help me, said. Então me ajuda. A triste Amy. Ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui nos verbos que estão primeiro no passado. Então quais desses verbos vocês já identificaram no passado? Vou ajudar vocês. Vamos começar pelos negativos, porque é só procurar o did. Então, olha só. Nós já temos o did aqui e o did aqui. Já são 2. Então, a gente já vai colocar aqui, sublinhar o didn't let, ou circular, sorry, the circle. And didn't eat. Ok? Deixa eu aumentar aqui. Ok.
Outros verbos que estão no passado estão com o ed no final dele. Então vamos procurar. Nós temos o cried, que termina com ed, yelled, que termina com ed também, que são verbos regulares. E growed também está no passado. Todos eles são regulares. Existe mais um verbo que é irregular que eu vou apresentar para vocês. É o verbo got. O verbo got, ele é o passado do verbo get. Ele é irregular, por isso que ele não termina com ed. Ele muda a sua estrutura. Ok? Agora nós vamos sublinhar os verbos que estão no futuro. Futuro é mais simples, é só procurar o will. E tem outros indicativos também de futuro, gente. O tomorrow, o amanhã. Então, perto do amanhã, eu vou colocar verbos do futuro. Nós temos dois, inclusive. Nós temos três, na verdade. Eu vou até sublinhar com vocês três deles. I will have a party. I will have é o primeiro. O will stay também está no futuro. E o won't é a forma do futuro negativo. Então, que é o will e o not junto. Eles também devem ser todos sublinhados, ok? Conseguiram ver? Joia, quinto ano. Vamos continuar então. Lá na page number 84, nós temos algumas atividades e eu vou ler com vocês a primeira questão. Read the sentence and follow the instruction. Então vocês vão ler as sentenças e seguir as instruções. Primeira instrução é: color the square green if the sentence is the simple past. Então você vai pintar esses squares de green se a frase estiver no passado. Color the square red if the sentence is in the simple present. Então você vai pegar o red e pintar se for no simple present. E color the square blue, ou pintar de blue, if the sentence is in the simple future, se essa frase estiver no futuro. Então eu vou identificar com vocês, essa é uma das questões que eu mais gosto de todo esse livro, de verdade, para vocês identificarem cada tempo verbal. Eu vou ler com vocês cada uma das questões. Então, letter A, I won't go, I won't go. Letter B, she doesn't like my friends. Letter C, Patricia and Carla have tattoos. Letter D, I cried a lot. Letter E, I will stay home. Letter F, she got angry. Vocês vão identificar e na nossa aula Zoom eu vou corrigir com vocês. E eu quero saber como foi que vocês chegaram a essa conclusão, beleza, quinto ano? Então vamos lá. Na segunda questão, desculpa, nós temos o seguinte. Read M's letter to Elizabeth again and choose the correct answer. Você vai ler novamente a carta lá da M para Elizabeth e vai responder essas três questões. Vamos lá, primeira questãozinha. M's mother doesn't like her friends. Por que a mãe da M não gosta dos amigos dela? Letter A, because of their old clothes, porque eles têm roupas, clothes, old, antigas. Because they are gangster, porque eles são gangsters. Letter C, because of their appearance, por conta da aparência deles. Letra D, letter D, because they are bad people, porque eles são gente do mal. E letter E, because they aren't from her school, porque eles não são da escola dela. Qual é a questão que vocês acham que é verdade? A, B, C, D ou E? Very good. It's because the letter C. É só por conta da aparência deles. Uma tem tatuagem, o outro se veste esquisito. Mas não quer dizer que ele seja gangster. Ele só se veste parecido com um gangster. Segunda questão. Amy's mother growled at her because she... Por que a mãe da Amy
trancafiou ela em casa, deixou ela de castigo. Letter A. Por que ela? Because she lied to her, mentiu para ela. Yelled at her, gritou com ela. Watched the movie, foi lá e assistiu o filme. Letter D. Went to the shopping mall, ela foi pro shopping. Ou letter E. Went to the party, ela foi pra festa. A, B, C, D ou E? Ok, letter B. Letra B, porque ela gritou com a mãe dela. Não se faz isso, galera. Converse. E a última questão, M will not. O que, que a M não vai fazer? Não vai eat, comer. Ela não vai cry a lot. Stay home, ficar em casa. Call her friends. E aí, como é que você tá? Fala, galera. Não sei o que. Ou letter E. Yell at her friends. Yeah! Gritou com os amigos dela. A, B, C, D ou E? Very good. Para quem respondeu que é call her friends. Ligar para os seus amigos. Afinal de contas, meu povo, ela está de castigo. Não é não? Galerinha, terceira questão. Imagine you are Elizabeth. Agora eu quero que vocês imaginem que vocês são aquela resolvedora de problemas, a Elizabeth. The agony aunt. Give Amy an idea to help her solve her problem. Então vocês vão escrever aí. Eu já tenho o começo da questão, vou falar com vocês mais ou menos. Vocês vão completar com alguma ideia de como a Amy pode resolver o problema dela em casa com a mãe dela. Olha como é que já está escrito. Dear Amy, querida Amy, I read your letter yesterday. Eu li a sua carta ontem. In my opinion, you can. Na minha opinião, você pode fazer o quê? É isso que eu quero que vocês deem uma ideia para ela. Pode colocar em português, gente. Eu quero realmente ver cada uma dessas ideias. E detalhe, quinto ano, eu preciso que vocês me mandem essas atividades, ok? Preciso registrar que vocês estão fazendo. No finalzinho tem aqui, best regards, minhas boas lembranças, Elizabeth, tia Elizabeth. Na quarta questão, e essa é uma questão que vai ficar para casa para vocês, que é o homework, que está lá na page number 86. Eu quero explicar com bastante atenção, porque essa é uma das atividades mais complexas, junto com a atividade da semana passada, de verdade. São as mais complexas e mais legais para fazer em inglês. O que ela fala, gente? Write about Josh's life. A gente vai escrever sobre a vida do Josh. Use the ideas from the box. E você vai utilizar as ideias que estão aqui nesse box. E eu vou traduzir para vocês e mostrar para vocês que ideias são essas. Drive his car. Dirigir o carro dele. Go to parties. Ir para festas. Tá no plural, viu? É mais de uma festa. Play with ball. Brincar com bola. Study. Estudar. Work. Trabalhar. E watch cartoon. Assistir desenho. E você vai falar da vida do Josh no past, no present and the future. Nos 3 tempos verbais. Vamos lá, gente. Aqui o comecinho da questão, logo embaixo, nós vamos falar do past, do passado. E o que já tem aqui? When Josh was 7 years old, quando Josh ele tinha 7 anos de idade, he, vocês vão completar essa frase utilizando os verbos que estão aqui em cima no tempo verbal pedido. No caso, aqui nós temos o past. Então, o verbo que você for utilizar, que é o que tem a ver com essas imagens que estão aqui do Josh, eles devem estar no passado. Observem que o verbo play with ball, que é brincar com a bola, jogar a bola, ele é regular. Qual é a regra do regular? Você vai colocar aqui. E assistir a desenho também é regular. Como vocês vão colocar esse verbo no passado na segunda sentence, na segunda frase? Na segunda página, page number 87,
já mudou. Ele está no present, ele está no presente. Então, Josh is 14 years old. Agora, o present, no present, o Josh ele já tem 14 anos. Então, o que, que ele faz? Ele study e coloca esse verbo no presente. E ele go to the parties. Coloque este verbo também no presente, conjugado para a terceira pessoa do singular. A gente já viu isso na aula passada. E por fim, nós temos o future. No future, nós temos aqui in the future, quando o Josh for mais velho, ele work, trabalha, e drive the car. Coloquem essas frases no futuro. Dica, com will. Então, will e o verbo. Will e o verbo. Completem cada uma dessas frases. Eu vou corrigir na nossa aula Zoom. Podem ficar tranquilos, a gente vai corrigir isso. Espero que vocês tenham entendido. Um beijo grande, quinto ano. Fiquem com Deus e até a próxima. Bye, bye!